Olá, é com alegria renovada que estamos nos encontrando aqui na TVC com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. O Terceiro Milênio hoje traz como tema transição planetária. O que é transição planetária? Alguns segmentos estão dizendo que estão chegando os fins dos tempos. Isso é verdade? Tem a ver com essa transição planetária? Terremotos, enchentes, guerras urbanas, tsunamis, tem alguma relação com esta transição? E os espíritos elevados, espíritos luminares, a qual estão descendo aqui à Terra, quem são esses espíritos? Bem, essas e outras questões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre este importante tema, transição planetária, está aqui junto conosco a nossa convidada, a nossa amiga Vera Costa. Vera, que alegria, que satisfação contarmos com a tua presença aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vinda. É todo meu, Madeira. É um prazer, uma alegria estar aqui, principalmente falando de transição planetária e de doutrina espírita. Ei, Vera, o que é transição planetária? Bem, a transição planetária é este momento ao qual a Terra está passando. Está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, ali Kardec faz uma escala dos mundos. Não é uma escala absoluta, como ele mesmo diz, é relativa, porque há muitas gradações. Mas temos ali o mundo primitivo, que a Terra já passou, o mundo de provas e expiações, que nós lentamente estamos deixando para trás, o mundo de regeneração, que está vindo por aí. Temos também os mundos felizes e depois os mundos ditosos. O que são os mundos primitivos? São aqueles mundos em que são as primeiras encarnações dos espíritos, aquele mundo mais rudimentar. O mundo de provas e expiações é aquele mundo onde predomina o mal. O mundo de regeneração é aquele onde algumas almas ainda terão o que expiar, mas é um momento de repouso, é um momento de reavivar as forças para seguir o voo no progresso. Os mundos felizes, nós iremos falar dele porque é daí que estão vindo os espíritos luminosos, que muitos já estão reencarnados no nosso planeta. Ali já predomina o bem, há o mal ainda, mas numa escala muito diminuta. E os mundos ditosos ou celestiais, onde habitam já os espíritos elevadíssimos. Mas aí, Vera, eu te pergunto assim, essa transição planetária tem a ver com o fim do mundo, ao qual alguns segmentos estão até anunciando que já tem até data e hora marcada? Essa transição tem a ver com esse fim do mundo? Realmente há isso em vários segmentos de todo o nosso planeta. O final do mundo vai acontecer dia 21 de dezembro de 2012 e há muito terrorismo. Então são aqueles espíritos encarnados que querem a turbulência, que não querem que realmente o nosso planeta seja um mundo melhor. E eles, inclusive, contestam, mas como? Olha como é que está os países, olha como é que está a situação das pessoas, é tanta corrupção, é tanto crime. Mas não, isso aí tudo faz parte dessa transição, dessa modificação. E aí nós apresentamos aqui o livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco, psicografia, pelo nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, um ser hoje na espiritualidade, trabalhando muito para a doutrina espírita e ao qual ele, no Brasil, foi muito atuante no meio espírita.
Esse espírito já editou vários livros através do Divaldo sobre obsessão, sobre sofrimento nas zonas inferiores, na espiritualidade, e hoje ele nos vem com esse livro, e esse livro nós convidamos a todos aqueles que estão um pouco assustados ou mesmo aterrorizados que leiam, porque ele desmistifica esse fim de mundo. Ele desmistifica totalmente, mas não apenas aquela leitura como lêssemos um romance, mas não aquela leitura assim, de ler um capítulo, refletir sobre ele, se não entendeu, voltar novamente, fazer um estudo. Vale a pena. É um livro para a gente estudar. Exatamente, é um livro de estudo. Um livro de estudo. Inclusive a espiritualidade, já me adiantando, ela pede neste mesmo livro, quem for ler vai ver, eles estão pedindo que as casas espíritas sérias, onde tem aqueles palestrantes dedicados, médiuns sinceros, estão sendo contatados pela espiritualidade para fazerem seminários, estudos, para divulgarem o que está aqui e o que está por vir, que é muita coisa boa. Não vamos perder tempo, então vamos ler esse livro. Eu já li e digo que tive que ler pela segunda vez até para a gente compreender e entender melhor. Mas o importante mesmo, como diz a Vera, é a gente também estudar esse livro. Estudar capítulo a capítulo. Capítulo a capítulo. Vera, enchentes, terremotos, tsunamis, guerras urbanas, tem relação com esta transição planetária? Tem relação. Bom, o que nós vemos hoje? Nós vemos assim, filhos matando seus pais, seus colegas de escola. Seguidamente nós vimos aqui, não só no nosso país, como em outros países também. Nós vemos também incendiando mendigos. Já mais de uma vez aconteceu aqui no nosso país, onde nós vivemos, é mais próximo, onde nós temos mais informações. Também aqueles espíritos que estão encarnados de uma agressividade, se revoltando contra a própria sociedade, de forma inconsciente. E o que nos diz Manuel Filomeno de Miranda? São espíritos muito atrasados. São espíritos ainda numa fase rudimentar, que faziam parte daquelas tribos antigas e que, por não poderem mais atrasarem a evolução da Terra, eles foram impedidos de reencarnar por séculos. Eles ficaram em zonas especiais na espiritualidade. E agora, chegados os tempos, eles foram liberados. Eles vêm com uma roupagem carnal, com um corpo físico bonito, bem apessoado, mas o espírito continua muito agressivo. Estão tendo a oportunidade e estão malbaratando, infelizmente. Por isso que a gente vê essas barbaridades e aí as pessoas descreem, mas é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. Deus, na sua infinita misericórdia, está oportunizando para eles mais essa reencarnação, o qual a maioria não está aproveitando. Aí eu te pergunto, Vera, qual é o aspecto espiritual local na tragédia do tsunami ocorrido no Oceano Índico, que destruiu cidades inteiras no ano de 2004, ao qual desencarnou, em média, 230 mil pessoas? Qual é o aspecto espiritual no local, na tragédia do tsunami? Bem, enchentes, esses eventos sísmicos no globo, ele faz com que terremotos, maremotos que causam os tsunamis, alguns tsunamis, os furacões, as enchentes, eles vão modificando, inclusive queda de meteoros, que pela misericórdia divina quase sempre caem em locais desertos. Eles vão e estão modificando a crosta planetária, fazendo do planeta Terra um planeta mais belo. O tsunami é uma prova disso. Teve uma cidade que, inclusive, eu li, não está no livro, é informação que eu fui buscar, que ela simplesmente foi varrida. Ela estava localizada na
península da Ásia, numa península, uma cidade turística, era uma cidade pequena, 5.000 e poucos habitantes. Ela foi invadida dos dois lados pela onda, enorme. Então, os habitantes não tiveram muita chance. Eles acharam apenas 300 e poucos corpos. Os outros 5.000 não sabem onde foi, o que houve. E ali eu li que se formou um lago, porque as construções não ficou nada, com raríssimas exceções. Foi varrido mesmo. O que acontece, então? Nesse caso, naquele local, o que aconteceu na época que eu digo assim, é a primeira parte do livro, é sobre o tsunami no Oceano Índico, no dia 26 de dezembro de 2004. Equipes espirituais, início de dezembro, já se movimentavam em colônias próximo à Terra, porque já sabiam que esse tsunami, que iriam perecer muitas e muitas pessoas, estava na programação. Já estava na programação divina. Programado. Isso, exatamente. Já estava tudo na programação divina, essa ocorrência. E veio com eles, aí vem o livro, Espírito Manuel Filomeno de Miranda vem num grupo. Ele e mais 6 amigos, pessoas que ele conheceu. O que me chamou a atenção, inclusive neste parâmetro desse grupo, é que é um grupo de várias religiões. Tem um de denominação judaica, tem um muçulmano, tem um padre católico. E eu também fiquei assim, até um pouco comovida, porque olha só, e o Ivon Costa, que faz parte também um espírita atuante no nosso país, desencarnou em Porto Alegre no início do século passado, muito jovem. Ele está nesse grupo e ele fala assim, os únicos 2 espíritas é o Manuel Filomeno de Miranda e Ivon Costa. Ele diz assim, mas nós temos algo em comum, o bem, que nós sabemos que em qualquer seita religiosa, qualquer local, mesmo que não tenha uma crença, ele sempre estará atuante e sempre será bem-vindo pela espiritualidade. O local, onde desencarnaram muitas pessoas, nos conta Manuel Filomeno de Miranda, era aterrorizante. Eles ficaram muito chocados com o que eles viram e começaram a auxiliar. Qual era a tarefa deles ali? Auxiliar os desencarnados que foram pegos de surpresa, ainda aturdidos com aquela avalanche d'água, com os destroços no qual eles bateram e desencarnaram daquela forma, tirar eles daquele ambiente e trazê-los à realidade espiritual. Essa era uma das tarefas. Vera, diz que os maus desencarnam nessas tragédias. Mas como se dá isso se há muitos bons que também, nesses momentos, acabam desencarnando juntamente com os maus? Exato. Bem, aí nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, a codificação de Kardec, trazida pelos espíritos superiores. Então, nós convidamos os nossos amigos que vão ler este livro, que leiam a Lei de Destruição. É na sua parte 3ª, no Livro dos Espíritos, das leis morais. E a Lei de Destruição, inclusive, nos choca um pouco, a destruição. Mas o que é a destruição? A destruição nada mais é que a renovação, a regeneração. Tudo terá que ser destruído para ser renovado. É uma renovação que há. O que ocorre, então, com esse caso dos bons, dos maus? No mesmo capítulo, Kardec faz essa pergunta aos espíritos superiores. Se tem muitos perversos que perecem nessas tragédias coletivas,
Como é que ficam os bons? Não é isso injusto? E a espiritualidade nos diz ali que o corpo muito pouco é. No sentido de que não devamos valorizar o nosso corpo. Claro que devemos. Quando estamos aqui, é o veículo do nosso espírito para nós evoluirmos. Mas que nós nos preocupamos com a quantidade de corpos. Não é assim. O que acontece? Acontece assim, depois Kardec mesmo dá uma explicadinha. Que nós vamos desencarnar. Bons, maus, todos nós. Ou de uma doença, ou de uma tragédia como essa que aconteceu, e outras tantas que depois de 2004 já ocorreram. Mas, o que nós vamos, assim, concluir dali? E ele, com aquele bom senso encarnado, diz assim, que nós, de uma causa comum ou de uma tragédia coletiva, nós vamos perecer. A única diferença é que numa tragédia como esta, muito mais pessoas desencarnam. E choca também, né? Sim, a quantidade, né? Quantidade, alguns dizem 250 mil, outros dizem... Realmente, até hoje, passaram-se alguns anos e eles não têm não tem um número exato. Não tem. E, Vera, eu te pergunto assim, se aqueles corações, aqueles espíritos endurecidos no mal serão expurgados aqui da Terra, eu te faço a pergunta. Até os nossos telespectadores que nos assistem também devem estar pensando, para onde eles vão, esses espíritos endurecidos? Esses malvados serão expurgados aqui da Terra, para onde vão? Irão para mundos inferiores. Vão para mundos inferiores. Mundos inferiores. Ensinar aquelas humanidades que estão iniciando a sua fase evolutiva, todo o conhecimento que eles adquiriram aqui. Mas, principalmente, eles sairão de lá e retornarão à terra querida, porque deixarão amores aqui. Deixarão pessoas que lhe faz, assim, o seu coração pulsar mais forte, e eles vão, volta e meia, sentir aquela melancolia, aquela saudade. Só voltarão quando aprenderem a amar. Aquele amor incondicional que Jesus nos ensinou. E como será a vinda dos milhares de espíritos adiantados, espíritos de luzes, nesta terra de tanta ignorância das leis universais? Como será essa vinda desses milhares de espíritos de luzes que estarão encarnando aqui na Terra? Bem, aí nós temos a segunda parte do livro, que são duas tarefas realmente que esse grupo no qual participa Manuel Filomeno de Miranda, eles têm. O mentor deles, o que está direcionando esse trabalho. O primeiro é socorrer os desencarnados do tsunami, e o segundo é vir para o Brasil para começar a preparar as famílias para aqueles reencarnes especiais que são desses espíritos. Existe no nosso sistema 7 estrelas que são as Pleiades. Uma delas chama-se Alcione, e dali virão esses espíritos. É um mundo feliz. É um mundo já de uma evolução bem acentuada. Virão para cá, muitos já estão reencarnados. Outros se encontram em colônias próximo à Terra, preparando-se para entrar na psicosfera do planeta e poder reencarnar. Mas temos assim a dizer que estes reencarnes serão a nível internacional. Todos os 5 continentes estarão recebendo... todos os continentes vão estar recebendo esses espíritos. Todo o globo estará recebendo esses encarnantes que virão. E junto a eles também virão os reencarnantes. Aqueles sábios da antiguidade, aqueles filósofos, aqueles educadores, aqueles espíritos que estiveram aqui encarnados e muito fizeram pelo próximo. Todos estarão reencarnando para junto esses espíritos que estão vindo de Alcione e esses outros que estão reencarnando por amor a nós,
derem um impulso ao nosso planeta para que a regeneração se instale o quanto antes. E os grupos familiares que receberão esses espíritos elevados, esses espíritos superiores, esses espíritos de luzes, são famílias escolhidas? Sim, são famílias que estão sendo selecionadas. No livro nos conta que, na ocasião, Manuel Filomeno de Miranda está com um grupo, 250 famílias, 250 casais, são levados em desdobramento durante o sono para ter... Eles aceitaram receber esses espíritos para conhecerem os seus filhos, esses espíritos elevados, e começarem a se preparar, tendo inclusive cursos. Porque a responsabilidade é grande. Enorme. Até porque nós sabemos que, tanto na psicosfera, a nível espiritual, como aqui no mundo encarnado, existem muitos espíritos que não querem que haja essa modificação, querem que continue essa bagunça que está, essa perturbação geral. E eles vão ter que ter um respaldo muito grande do pai e da mãe. Por isso são famílias preparadíssimas para poderem dar esse suporte. O Brasil também será agraciado com a encarnação dessas almas amorosas? O Brasil será agraciado pelas essas almas? Sim, o nosso país, que essas 250 famílias são daqui. E eles fazem uma reunião num local aqui no planeta Terra, não na espiritualidade, durante a noite, onde 1000 espíritos de Alcione estão ali. Vem um mentor e faz uma preleção, que está no livro, maravilhosa, de um conteúdo doutrinário comovente, dizendo para eles o que os espera, qual a programação, como deverá ser feito, vale a pena ver. E quais são as áreas do conhecimento humano que esses espíritos vão atuar? Qual é a área do conhecimento humano que eles vão começar a trabalhar, a atuar? Eles vão atuar na área do direito, da medicina, da política, da filosofia, da educação. Podemos dizer em todas as áreas. Eu já percebi que em todas as áreas. Em todas as áreas. Será, assim, uma leva de espíritos realmente para modificar esse contexto atual. Vai ser um choque, né? Sim, a mudança é lenta, né? Mas sempre vieram para o globo espíritos, foram trazidos sábios para trazerem esse progresso, para darem um país, outro país. Só que de 1970, na década de 70 e 80, está se intensificando essa vinda. E agora, pelo que nos informa Manuel Filomeno de Miranda, cada vez mais vai se intensificar. E eles já estão no meio de nós. Já estão entre nós. Aí, Vera, essa não é a primeira vez que a Terra recebe espíritos de outros orbes. Não é a primeira vez que isso está acontecendo. Entre os mundos há muita solidariedade. Os mundos são solidários por quê? Porque aquele que sabe menos vai auxiliar o seu irmão ainda ignorante. No início, lá há milhares de anos, veio da constelação de Cocheiro uma estrela, Capela, chama-se, muitos espíritos, só que a condição deles quanto aos de Alcione era diferente. Esses de Alcione virão já com aquela elevação deles. Eles não têm assim nada a espiar, nada a provar. Eles vêm por amor. E esse vem em missão. Eles são missionários convidados por Jesus, nosso diretor. Sim, como tu colocou, eles não vêm para reencarnar, eles não têm o que provar, eles não têm o que espiar. Não, eles não têm nenhuma ligação, inclusive a evolução desses espíritos de Alcione foram feitos em outros mundos. Eles não têm ligação nenhuma com a Terra, exatamente para eles poderem fazer esta programação sem ter aquela, vamos dizer assim,
aquele obstáculo, olha, eu tenho uma diferença com aquele reencarnou na minha família, aquele outro lá onde eu trabalho tem essa dificuldade. Eles não vão ter isso aí. Eles não vão ter. Já aqueles que vieram de Capela, não. Capela estava passando pela mesma situação que o nosso planeta está passando. Estava subindo na escala dos mundos. E eles vieram para cá por quê? Eram espíritos altamente inteligentes, mas moralmente pobres, paupérrimos. Vieram para cá para auxiliar a humanidade que estava se formando. Muitos voltaram para lá, conseguiram fazer a sua tarefa, tiveram êxito, voltaram. Muitos ainda estão aqui. E tem-se a informação da espiritualidade que muitos estão por opção. Já poderiam estar em Capela, já poderiam estar, estão aqui junto conosco. Por amor, continuam nos auxiliando. Aqueles que na época que construíram lá no Egito as pirâmides alguns eram os egípcios, alguns ali eram capelinos? Os egípcios eram capelinos. Os egípcios eram capelinos. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, a psicografia do nosso querido Chico, ele conta todas as raças. É um livro muito interessante para estudo também. Certo. Não é um livro que se leia todo, não. Tem que ler e ir lentamente, assimilando. E ele nos conta que os egípcios eram o povo com mais verdade e o povo que mais pregou a reencarnação. Eles pregaram muito a reencarnação, tanto é que tinha aquelas tumbas de faraós. Sim. E outra coisa, por que não ficou nem resquício dessa civilização? Voltaram para o seu planeta, voltaram para o seu mundo feliz, fizeram a sua tarefa e retornaram, exitosos, felizes, né, por ter cumprido com a sua missão. Sim, aqui, com o seu trabalho, por ter chegado, né, a esse denominador comum de conseguir. Vera, assim, tá muito bom conversar contigo sobre transição planetária. Tu nos traz importantes informações, a qual tu nos relata lá no início que tudo está embasado no livro. Tá aqui o livro Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Franco, escrito psicografado pelo médium Divaldo Franco. Gostaria que tu nos deixasse as tuas considerações finais. Bem, como nós dissemos e vamos repetir, esse livro desmistifica o fim do mundo, esse terrorismo que está sendo incontido na mente das pessoas, no psicológico das pessoas. As pessoas, as crianças, os adolescentes, eles falam, eles ouvem e eles ficam guardando aquilo. Desmistifica. Acima de tudo, como disse Divaldo, dia desses eu assistindo, mas vamos partir do princípio que esse mundo termine, mas vai terminar o corpo, a veste, o espírito eterno. E há muitas moradas na casa do Pai, como disse Jesus. Quantos mundos por aí que vão nos